Olá, bem-vindas a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Rabo, que hoje comemora o seu 20º episódio. Imaginem, são 5 meses aqui convosco a cada semana a trazer a palavra de Deus, a trazer tudo aquilo que nós podemos aprender umas com as outras e com a leitura da Bíblia. Nós hoje vamos falar sobre saber estar de esperanças como Maria estava de esperanças, não é? Cheia do Espírito Santo. Nós também temos de aprender a saber esperar, porque Jesus está mesmo a chegar. Vamos a isto, Stella? Então, nós já estamos na segunda semana do Advento e nunca é demais lembrar que, para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos, é bom subscreverem o nosso canal no YouTube, é bom seguirem-nos no Instagram, porque é mesmo a melhor maneira de garantir que não perdem nem um episódio desta sequência. É só carregarem no sininho se estiverem no YouTube e seguirem-nos no Instagram. Então, as passagens nas quais nós nos vamos concentrar nesta segunda semana do Advento vamos falar de algo muito, muito importante para todos aqueles que têm desejo de ver a Jesus. Deus não é um homem para que possa mentir, isso nós sabemos, não é? Então, o que Ele prometeu, Ele mesmo cumprirá. E isto não deixa de ser verdade só pelo facto de nós já estarmos, de facto, à espera há uns milhares de anos, nem por estarmos a passar por tempos conturbados, tempos difíceis, não é, Stella? Sem dúvida, quando celebramos o Advento, estamos a lembrar que Deus é bom, mesmo em tempos e momentos difíceis e de desolação. Então, o Advento é o prego enferrujado que nos segura até que o dia da ressurreição chegue. Estou a falar da segunda vinda de Jesus. O Advento também encoraja-nos a perseverar até que aquele que começou a boa obra em nós a há de completar, como lemos em Filipenses 1:6, e que os profetas como Isaías e os outros ansiavam com muita esperança pela encarnação de Jesus. E nós podemos ler também isso em 1 Pedro 1:10-11, em que Pedro fala sobre esta espera. Então, o nosso objetivo de hoje e de sempre é igual, é o de encorajar a ti que nos estás a ver. Tu podes não ver já hoje o regresso de Jesus, podes só ver mesmo quando Ele te ressuscitar, mas irás vê-lo, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Deus não pode, aliás, mudar quem Ele é. Ele é fiel, Ele é imutável. Eu quero lembrar-te desde já da alegria que Simeão teve ao ver o bebê Jesus no templo em Jerusalém. E eu não resisto a ler Lucas 2, 29-32, que é exatamente o que saiu da boca de Simeão quando contemplou aquele bebê Jesus. Disse ele assim: Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação que preparaste para todos os povos. Luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Então, esta proclamação de Simeão vem de um homem idoso, a quem o Espírito Santo, é isto que diz a palavra, tinha revelado que ele iria ver a salvação com os seus próprios olhos, ia ver essa salvação chegar à casa de Israel. A verdade é que a ti que nos estás a ver, ele também deu essa mesma revelação, não foi? Ele disse que iria voltar. Então, repara, os olhos de Simeão, os olhos de um homem já velho e idoso, contemplaram um bebê, um simples bebê, como todos os outros que passavam ali pelo templo depois de serem circuncidados, um bebê com alguns dias de vida, igual a todos os outros, porque os pais tinham feito uma oferta muito humilde, a chamada oferta dos pobres, das 2 pombinhas ou das 2 rolas. Então não era nada de especial para o qual tu olhasse e ficasse impressionada, até pelo contrário, não é? Mas nessa imagem de normalidade que Simeão contemplou e até de frugalidade, simplicidade, Simeão conseguiu ver, pelo poder do Espírito Santo, só, porque na sua carne não teria sido capaz, ele conseguiu ver a imagem do rei. Ele percebeu imediatamente que estava ali a contemplar o Messias, o seu Salvador, o Senhor dos Exércitos. Imagina, ali num bebezinho. Então nós temos de ser como Simeão, neste tempo que é difícil, o qual nós estamos agora a passar. E ver, conseguir ver, então, com esses outros olhos, aquilo que Deus já preparou para nós. Mas espera, nós vamos um bocadinho atrás, não é, Estela? Estou aqui a saltar um bocadinho algumas etapas, mas é propositado.
mas tu queres falar exatamente sobre estes sinais e promessas nas quais aquele Simeão de que eu estava a falar confiou e nos quais nós também temos de confiar. Sim, é isso mesmo. E eu gostaria então de voltar para Gênesis 3:15, que nós já falamos na semana anterior, que é sobre o proto-evangelho, quando Deus revela as boas novas a Eva ali na hora da queda. Então, Gênesis 3:15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou semente, e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a ênfase aqui é mesmo na semente. A semente que é Jesus, que é o descendente de Eva, e esta promessa foi dada à mulher, Eva. As boas novas então falam desta semente, que é Jesus, como eu já disse, que foi prometida a Eva. E lá está, uma mulher, alguém improvável. E esta promessa é finalmente cumprida no Novo Testamento em Maria. Outra mulher improvável, uma jovenzinha que vai ficar grávida e aos olhos humanos uma jovem grávida solteira. Mas nós sabemos que ela vai ficar grávida de maneira sobrenatural, por causa do nascimento virginal de Jesus, que foi profetizado em Isaías 7:14. E eu vou ler. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Está aqui a promessa profetizada por Isaías. E depois, em Mateus 1:23, esta profecia se cumpre. E diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tão esperado Emanuel, das velhas promessas do Antigo Testamento, finalmente chega em Mateus 1:23. A encarnação de Jesus Cristo é a mais forte luz que brilhou no meio de uma intensa escuridão, Adelaide. O que é certo também é que antes de chegar essa luz ao mundo, ouviu-se uma voz, a voz que clamava no deserto, não é? E que lhe preparou o caminho para o Messias. É que antes de Maria, uma outra pessoa tinha recebido um anúncio estranhíssimo, fora do comum, de um nascimento muito especial. E esse nascimento era aguardado, aliás, com grande expectativa pelos judeus zelosos, não é? Isto porque no último livro do nosso Antigo Testamento, lemos lá que o profeta Malaquias fala de alguém que viria representando Elias, o profeta que tinha ascendido aos céus no carro de fogo, não é? Então, era isto que Malaquias disse no final do seu livro. Disse, vou enviar-vos, falando por Deus, vou enviar-vos o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor, que será um dia grande e terrível. Ele fará com que os pais se reconciliem com os filhos e os filhos com os pais. Caso contrário, virei castigar e condenar a terra à destruição. Os judeus aguardavam por esta vinda de Elias também com muita expectativa. O que sucede é que mais de 400 anos depois desta profecia de Malaquias, o sacerdote Zacarias escuta de um anjo que lhe nascerá um filho chamado João, que também já por si seria invulgar, não é? Os rapazes costumavam ficar com o nome do pai, pelo menos o mais velho, da sua esposa que era estéril, não é? Ambos já eram idosos. Diz-lhe assim este anjo a Zacarias: o teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem qualquer bebida alcoólica e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Assim preparará o povo para receber o Senhor. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mais uma vez, vemos que foi isso que aconteceu, não é? Exatamente, é verdade. E se é difícil manter a esperança sem saber quando Deus vai cumprir, como penso que qualquer uma de nós reconhece que também é difícil perceber que nós, feitas do pó, pecadoras por natureza, como é que podemos ser participantes ativas desta grande missão? E eu até me atrevo a dizer, somos e devemos e podemos ser. Nós devemos dizer ao mundo que há esperança, que há luz, que há vida do outro lado de tudo o que estamos a ver aqui agora. E eu quero te encorajar que Ele pode
e quer usar-te. Deus usa pessoas que humanamente parecem insignificantes para cumprir com as suas promessas e propósitos de redenção e transformação. E eu digo isto com a convicção através daquilo que nós lemos das narrativas bíblicas da palavra de Deus. E se nós olharmos simplesmente para a genealogia de Jesus em Mateus 1, nós vamos encontrar os nomes de 5 mulheres. Estas mulheres tiveram histórias de causa vergonhosa, uns passados manchados, mas elas aparecem na genealogia de Jesus onde não há espaço para vergonha e não há segredos. Talvez na nossa vida nós íamos querer esconder estas coisas, não é? Mas na Sim, genealogia sim. de Jesus isso não acontece. Elas são mulheres que socialmente não têm importância no contexto histórico e o seu passado histórico era de facto marcado por imoralidades sexuais ou pelo menos aparência de imoralidade sexual. E agora aqui eu estou a falar de Maria, que não praticou nenhuma imoralidade sexual, mas que aos olhos humanos, uma menina jovem, grávida, solteira, não é bom, não é? Claro, Aos olhos humanos. claro. Mas o que é que isto faz na nossa vida? Por que é que isto nos encoraja? Porque isto aponta para o poder transformador e redentor de Jesus na vida de qualquer pessoa. Pessoas que parecem fracas, pessoas que parecem insignificantes. E é assim que a luz, o poder, o amor, a graça e a necessidade de um redentor se faz ainda maior. Repara, estas mulheres estão numa lista de heróis da fé e reis. Deus jamais, e nós lemos isto na palavra, não faz acepção de pessoas. E é através de Jesus, que não importa quem tu és ou qual foi o teu passado, todos, reis, heróis da fé, pessoas com passados manchados, todos nos tornamos irrepreensíveis perante Deus por causa da obra de Jesus Cristo. É verdade. E isso só por si já é incrível. E a essas 5 mulheres que tu mencionaste, nós podemos juntar outras participantes diretas ou indiretas do trabalho, desse trabalho, dessa obra, de falarmos ao mundo a verdade do Natal. Deus salva, Deus restaura, Deus dá vida que não acaba nunca. Por exemplo, olha, temos Isabel, tia de Jesus, mãe de João Batista, já falámos nele, a voz do deserto, que engravidou então no tempo menos provável de todos, que é a velhice. Então temos já 2 casos impossíveis numa mesma família, não é? 2 primas a passarem por uma experiência inacreditável e sem dúvida sobrenatural. Temos uma gravidez que acontece sem conhecer homem, que é a de Maria, e temos uma gravidez que acontece quando o homem já não se pode esperar mais, ele já não tem mais nada para dar. E depois de Jesus nascer, temos também o exemplo de Ana, que estava lá no templo em Jerusalém, que também viu aquele bebê Jesus, era uma viúva que praticamente ela vivia no templo, não é? Ela estava o tempo todo dela, que ela pudesse estar, ela estaria lá no templo. Então ela já tinha 84 anos, era uma mulher idosa e viu aquele de quem o texto de Lucas diz que a quem o texto, as antigas escrituras já anunciavam e profetizavam, e diz que Lucas menciona Ana como sendo uma mulher que dava graças a Deus e que falava de Deus a todos os que esperavam a redenção em Israel. É este o exemplo que nós temos de Ana. E isto também é um bom exemplo para nós, não é? Esta mulher idosa. E as outras, e uma mulher como Maria, muito jovenzinha, não achas, Stella? Sim, todas mulheres improváveis, não é, Adelaide? E então nós temos esta conclusão para nós, para ti, que tu nunca és nova demais, inexperiente demais, pobre demais, simples demais, insignificante demais, solitária demais, excluída demais para seres parte ativa do plano de Deus no lugar em que tu estás agora mesmo. Tem alento, sê corajosa, faz como Maria e obedece. Sê como Isabel e crê. Sê como Ana e persevera. É isso, e mais uma vez, toma o teu alento daquilo que tu já viste que aconteceu antes mesmo de teres vindo ao mundo, não é?
porque há toda uma multidão de testemunhas das maravilhas que Deus fez e que Deus cumpre mesmo aquilo que promete. Uma das leituras que as igrejas costumam fazer nesta altura do Advento está no tal profeta que nós já temos mencionado bastante aqui e que de facto é muito mencionado no Novo Testamento, não é? Que é Isaías. Queres ler essa leitura típica desta semana do Advento, Stella? Sim. Isaías 40, de 1 a 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Tão bonita essa passagem, não é? Tão bonita essa promessa que Deus fez questão de deixar para nós, para que nós pudéssemos ler hoje, aqui em 2020, no advento do Natal, pudéssemos ter esse encorajamento, pudéssemos ter essa certeza, que fôssemos asseguradas, de facto, de que Deus cuida mesmo. Esse mesmo texto que tu leste, aliás, teve o seu cumprimento em João Batista, não é? Que ele próprio testificou da confissão dos pecados, ministrou o batismo do arrependimento, como diz o autor do Evangelho de Mateus, tinha a clara perspectiva, aliás, esse autor, que se acredita ser Mateus, a tradição pelo menos é isso que diz, que Jesus era de facto, biologicamente, descendente de David e aquele, sem dúvida nenhuma, pelo qual Israel esperava. E isto está lá também em Mateus 3, 1 a 3. Eu vou ler. Naquele tempo apareceu João Batista no deserto da Judeia a pregar assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E diz assim Mateus: foi a respeito dele que o profeta Isaías falou. Então Mateus não tinha dúvidas, não é? Quando disse: alguém grita no deserto, preparem o caminho do Senhor e tornem direitas as suas estradas. Que temas é que nós vemos aqui, Stella? Vemos aqui já, mais uma vez, estas ideias que devem trazer-nos confiança e segurança, não é? Sim, sem dúvida. Trazem conforto, libertação e a revelação da glória de Deus. E sabes, o nosso conforto não depende da consistência de líderes humanos ou dos líderes espirituais ou de qualquer homem, mas na certeza da palavra de Deus. Esta que encarnou. E o bom pastor de que fala Isaías é o próprio Jesus. E o próprio Jesus diz em João 10, Exato. 11: Eu sou o bom pastor. E ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nós sabemos que ele sofreu, mas também sabemos que com poder ele triunfou a morte e o pecado com a ressurreição, garantindo que a palavra de Deus permaneça mesmo quando ao enfrentar a morte, porque nós sabemos que a morte não prevaleceu, ele ressuscitou. Nós sabemos que a palavra de Deus, e isto está escrito de Gênesis a Apocalipse, nós vemos esta repetição. A palavra do Senhor permanece eternamente, ela nunca falha. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará, não é? O próprio Jesus também
reforçou essa ideia, reafirmou isso mesmo. Há uma outra leitura do Advento que confirma esta ideia de que Isaías falou mesmo, estava mesmo a referir-se a João Batista e também a Jesus, obviamente. Nós vamos ver onde nos leva o texto de Marcos 1 a 28, não é? Queres que eu leia ou lês tu? Podes ler, Adelaide. Posso ler? Conforme está Sim. escrito na profecia de Isaías, eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província de Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Exatamente. E depois Então, no versículo mais uma vez, temos a 7, confirmação, não é? Evangelista após evangelista. exato, exato. E depois no versículo 7 nós lemos o que é que ele pregava, não é? João Batista. Olha o que ele dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. É verdade, e foi isso mesmo que aconteceu, não quando os discípulos determinaram, não quando lhes dava jeito, mas efetivamente quando Deus quis, não é? Essa promessa cumpriu-se. No entanto, Sim. como eles esperaram no Espírito Santo, também nós devemos esperar pelo regresso de Jesus, com a mesma atitude, com a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma expectativa. E eu encontrei em Atos 2:1 um versículo que obviamente fala de algo muito conhecido, não é? É exatamente a chegada do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre aqueles que estavam naquela sala, em Atos 2:1, que diz: quando chegou o dia da festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto é o que antecede, então, a descida, vamos dizer, do Espírito Santo. Que é usado um termo muito interessante no original. Quem tem uma Bíblia de estudo tem com facilidade acesso a estes significados, que talvez pudesse passar despercebido, aliás, a mim passou-me assim a uma primeira leitura, que é este termo, este verbo, estar reunido. Quando a Bíblia de Estudo, aliás, nos diz que esta palavra, que aqui está traduzida por reunido ou reunidos, no caso da minha Bíblia, quer dizer que eles estavam em unanimidade. Estavam todos ali com um consentimento mútuo, em acordo, em união de objetivos intelectuais, emocionais e volitivos, de vontade. Não é? Eles desejavam firmemente, intensamente estar ali. Estavam ali de corpo e alma, por completo, devotados, entregues. Então, que maravilha, Stella, se toda a Igreja de Jesus soubesse esperar assim. Eu não falo de nós dizermos todos a mesma coisa, pensarmos todos exatamente as mesmas coisas como se fôssemos robôs. Não é disso que eu estou a falar. Eu falo de nós sermos todos movidos pelo mesmo espírito, não é? Se os mandamentos de Jesus fossem obedecidos por aqueles de nós que dizem que o seguimos, que são o quê? Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, entendimento e forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós estaríamos, de facto, agora, neste tempo de intervalo, enquanto aguardamos o regresso de Jesus, nós estaríamos, de facto, agora, todos reunidos aqui, no mesmo espírito, na expectativa perene de que, de facto, Jesus vai voltar, assim como os discípulos tiveram a certeza que Jesus iria cumprir com tudo aquilo que prometeu. Então, a conclusão que nós tiramos é simples, e é a mesma que nós temos vindo a afirmar desde o início. O que Deus promete, Deus cumpre, e tu já viste isso acontecer. Amém. Na vida de outras pessoas, naquilo que está relatado na Bíblia e também na tua própria vida. Pedro, aliás, também sabia muito bem desta verdade e ele afirmou isto sem nenhuma hesitação. Ele sabia perfeitamente, compreendia isso, que quem espera às vezes desespera mesmo, não é? E movido exatamente por esse desejo de assegurar, de confortar, de encorajar, podemos ler aquilo que ele diz na sua segunda carta, na carta que chegou até nós como a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, versículos 8 a 13. Podes ler para nós? Posso. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, é isso que nós esperamos. É por isso que nós ansiamos, não é? E há aqui alguns versículos que são muito conhecidos e que são utilizados até com alguns fitos, algumas intenções relacionadas com saber quando volta Jesus, afinal, por exemplo, não é? Eu, quando li aqui um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, isto é uma citação do Antigo Testamento, do Salmo 90, não se trata aqui de uma conta certa. Não era assim no Salmo 90 e também não é assim aqui, não é? Não vale a pena nós pormos a fazer contas com base nesta espécie de fórmula, porque é uma comparação que está a ser feita. Ela não pretende dar-nos uma quantia exata de dias nem de anos. Significa que Deus, sendo eterno, tem de facto a sua expressão na nossa temporalidade, mas não é limitado por ela, não é? Então, podem ser 1000, podem ser 2000, podem ser 10.000, pode ser um dia, uma hora, 2 dias, o que Deus quiser. É um cálculo divino. Aliás, é bastante fútil este exercício da sua perdição, porque o verso 10 que tu leste também, diz lá assim muito claramente, ele virá e surpreenderá como um ladrão na noite. Então por que é que te vais pôr a fazer contas? Não queres ser surpreendido pelo ladrão, é? Ah, bem me parecia. Esperar é duro, de facto é. E alguns de nós agora, como na altura de Pedro, veem esta demora como um sinal de que, olha, ele se calhar não vem. Ou se calhar só vem no século 30. Bem, cuidado. Tu não saberes quando é que Jesus efetivamente vai voltar, em que data, não é um convite para nós vivermos como se Jesus não viesse de todo. Como se tu não chegasses a ver a vinda de Jesus antes de morreres, não é? É uma ordem para que tu vivas como se ele viesse hoje mesmo, agora mesmo. Porque há sinais da sua vinda, não é? Nós, na semana passada, deixámos aqui a palavra de Jesus para nós, que era vigiai. Tu repetiste até algumas vezes. Vigiai. Quando Jesus falou da figueira, observem os sinais, ela brota as suas folhas no tempo certo, não é? Então sejam vigilantes. Esta semana nós dizemos esperai. A salvação está perto. Esperai. Tu tens outra leitura do Advento que fala disto mesmo, não é, Stella? Sim, encontra-se em Salmos 85, versículos 1 a 2 e depois dos versículos 8 a 13, em que nós lemos que o perdão do Senhor está perto daqueles que o temem. Eu vou ler. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Mas que maravilha! Que coisa tão bela, tão poética e verdadeira, não é? Sabemos que é verdadeira. Sim. A justiça e a paz beijam-se, saúdam-se uma à outra. A graça de Deus e a verdade encontram-se. Encontram-se em quem? O apóstolo João não tinha dúvidas. Como diz lá em João 1,14, diz assim: a palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça
e de verdade. Jesus já nasceu. Já se encontraram, já se beijaram. A graça, a paz, a justiça e a verdade. São 4 atributos divinos manifestados visivelmente em Jesus. Cá está, Stella, é o advento que se cumpre. Que maravilha! Que bênção para os nossos corações estas leituras, não é, Adelaide? E é isso que estas leituras nos mostram. Elas nos mostram o quê? Deus é misericordioso, porque Ele enviou os seus mensageiros, os profetas, antigamente para pregarem o arrependimento e preparar o caminho da salvação. E nós precisamos da graça de Deus para atentarmos aos seus avisos, para escutarmos, para vigiarmos e renunciarmos os nossos pecados. E também para que possamos saudar com alegria a segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro e único Redentor, que hoje está vivo e reina com o Pai e com o Espírito Santo, o nosso único e eterno Deus. Então, é grande o consolo, é grande a garantia, a grande a segurança, é grande a firmeza que nós podemos sentir nestas palavras de Deus e naquilo que nós temos estado a ter como nosso enfoque. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu, Deus cumprirá, não é? Então, mesmo neste momento tão estranho, tão angustiante, tão perturbador como nós temos estado a passar, e todos, acho eu, queremos ver 2020 pelas costas, queremos um 2021 com menos sobressaltos e tribulações, mas aquilo que nós sabemos é que mesmo que não seja o que nós esperamos, que Deus está no controle das coisas, Deus é soberano, e se de facto Ele é fiel e imutável e cumpre todas as suas promessas, nós podemos firmar-nos nessas verdades e não ficarmos tão afetadas quando a nossa condição, as nossas situações transitórias vão mudando, não é? E vão alterando, às vezes, de uma maneira completamente imprevisível e que não seria de todo o caminho que nós escolheríamos. Mas Deus está sempre a usar essas coisas para nos santificar, para trabalhar em nós, para continuar a gerar em nós o seu Filho. Então, para a semana nós vamos continuar a nossa caminhada no Advento, vamos olhar assim mais ao microscópio para esse mistério da encarnação, vamos olhar para o papel de todos aqueles que nela creram, como nós já temos falado aqui, antes de a verem, não é? Os profetas, aqueles que nem sequer chegaram a ver Jesus a nascer. Vamos falar também sobre aqueles que viveram essa encarnação na carne e dos que creram depois, muito mais tarde, depois de terem visto Jesus com os seus olhos e depois de Jesus ter ido para os céus, não é? Ter ascendido e ter ficado com o Espírito Santo na Terra. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós voltamos a recomendar aqui aquelas que gostam de fazer devocionais ao longo do ano e, se calhar, nesta altura do Natal, aquele devocional do Ministério Benditas é um ministério que tem abençoado muita gente, tem dado muito ao Evangelho. É um ministério que junta mulheres portuguesas e brasileiras, que é sempre uma excelente coisa, porque nós temos muito a comunicar umas às outras e temos esta facilidade de falarmos a mesma língua, com as suas peculiaridades, mas falamos a mesma língua e, portanto, nós queremos continuar a apoiar este ministério e a recomendar o devocional de Santa Semente. Pode ser encomendado através do e-mail das Mulheres da Lapa, aqui em Portugal, não é? E o e-mail é mulheresdalapa@gmail.com. Estamos mesmo prontas a partir, não é, Stella? É isso mesmo. Olha, ativem as notificações do YouTube clicando no sininho. Até lá, partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam o canal do YouTube e do Instagram do Cordão de Raab, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões ou perguntas. E como vocês sabem, ficamos à espera. Deus vos abençoe. Uma semana muito abençoada, cheia de espera e esperança no Senhor Jesus, esta segunda semana de Advento. E até breve aqui no Cordão de Raab. Tchau, até breve.